Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 10 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 3 minutos. E eu quero a sua participação. Mande a sua mensagem, um elogio, uma crítica construtiva. O que você quer assistir aqui no Câmara Total? Número do nosso WhatsApp já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 97829-3776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code. E aí vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na primeira sessão com público desde março de 2020, Câmara aprova em primeira análise a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção. Comissão de Política Social e Saúde da Câmara se reúne e dá parecer favorável ao projeto de lei que torna obrigatória a apresentação dos materiais utilizados em procedimentos de vacinação ao paciente ou responsável. O quadro É o Bicho fala sobre o projeto Adorável Vira-Lata, que há 12 anos cuida de animais abandonados. E hoje é dia de culinária. Você já fez um bombom de banoffee? De dar água na boca, já então tem culinária, tem receita aqui no nosso Câmara Total. Mas nós vamos abrir esta edição falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, tem muitas vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas e também para a cidade de Jaguariúna. A Motorola está com 45 vagas abertas para profissionais de tecnologia em Jaguariúna. Há vagas para todos os níveis e os profissionais devem ser formados em engenharia da computação, ciências da computação, matemática, análise e desenvolvimento de sistemas e áreas correlacionadas. Para saber mais informações sobre as vagas abertas, os interessados podem acessar o site da empresa. Mais informações é pelo e-mail motorola@rpmacomunicação.com.br. O Cismetro, Consórcio Intermunicipal de Saúde na região metropolitana de Campinas, está com inscrições abertas até 12 de agosto para diversas vagas. São elas: agente de atendimento de procedimento hospitalar, ajudante geral, auxiliar de consultório odontológico com CRO, cozinheira para a área da saúde, enfermeiro, farmacêutico, motorista, recepcionista, técnico de enfermagem, vigia para a área de saúde, assistente social, auxiliar administrativo, assistente administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de farmácia, cirurgião dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, técnico de raio-x, técnico em farmácia, técnico de enfermagem, técnico de informática, técnico de manutenção e veterinário. O edital com todas as informações das vagas está na internet. Lembrando que se você acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br, você também tem acesso às vagas aqui para a cidade de Campinas. Hoje, nesta terça-feira, 10 de agosto, 207 vagas estão disponíveis. Se você entrar no site e for em vagas de emprego, você tem acesso a todas as profissões, onde estão estas oportunidades, qual que é a escolaridade exigida, salário, bairro onde fica a empresa. Então, você que está em busca de uma oportunidade ou você que conhece alguém que está desempregado ou que quer mudar de área, tem também o cepate.campinas.sp.gov.br com 207 vagas só nesta terça-feira. Hora de reportagem especial do André Aranha, que vai nos mostrar as ações que o BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Campinas, realiza.
Você certamente já ouviu falar no BAEP de Campinas, que atua em operações contra o crime organizado, tráfico de drogas e prevenção em jogos de futebol. Aqui em Campinas nós temos 2 times de futebol com grande expressão, que é o Guarani e a Ponte Preta. Nós estamos em todos os jogos desses 2 times, nós fazemos o policiamento dentro do evento, dentro do estádio e nas imediações. O BAEP trabalha em apoio ao policiamento territorial, com treinamento e equipamento diferenciado para o enfrentamento desses crimes. No BAEP há o espaço da cavalaria. Sim, hoje nós temos aqui no BAEP 14 cavalos que são empregados diariamente no policiamento, preferencialmente nas áreas de grande movimento de circulação de pessoas que as viaturas normalmente não alcançam. Por exemplo, o calçadão da 13 de Maio, dentro da Lagoa do Taquaral. São animais que proporcionam uma grande visibilidade ao policial que está montado e assim uma ostensividade, né? Todo mundo consegue perceber a presença da polícia. Por isso eles estão tão utilizados nesses locais. E também são muito utilizados nos eventos esportivos aqui na cidade. Nos jogos de futebol do Guarani, da Ponte Preta, eles também atuam, porém, só que nessas ocasiões, no controle de multidões. Tem também por aqui os famosos cães treinados. Essa raça é uma raça que é mais resistente, né? Ela aguenta mais, um cachorro que é ágil para você poder transportar um obstáculo. Pelo próprio porte dele, ele é mais magro, você consegue transportar ou você acoplar ele em você mesmo. Então essa é a facilidade do pastor belga de Malinois. E quantos cachorros tem aqui no bairro? Hoje a gente está com em torno de 12 cães. 12 cães, todos treinados, adestrados? Isso, o pastor belga, só um filhote, só que está com em torno de 8 meses. O BAEP de Campinas é o primeiro do estado de São Paulo e atua há 7 anos no interior paulista. Virou modelo, inclusive, para outros projetos que foram criados ao longo dos anos. O BAEP é chamado para todas aquelas situações em que o policiamento territorial não tem condições logísticas e de treinamento, não está preparado para atuar. Situações mais graves que não é o foco do policiamento territorial. Então, por exemplo, grandes roubos, combate ao crime organizado, policiamento em eventos, controles de multidões. Essas são as operações que o BAEP normalmente participa. De 2014 a 2021, foram 1.200 armas apreendidas, mais de 9 toneladas de drogas e 2.516 procurados capturados. Bom, as operações que o BAEP participa, normalmente, elas fazem parte de um estudo prévio, um levantamento prévio do setor de inteligência, seja do próprio batalhão, do Comando Regional da Polícia Militar ou de outros órgãos, como o GAECO e a Polícia Federal. Esses órgãos fazem o levantamento das informações sobre a criminalidade e no momento de realizar a prisão, o BAEP vai lá e atua. Ou podem ocorrer situações imprevistas, que são as chamadas 190, em que são situações graves, por exemplo, um roubo com refém, um grande roubo a banco, um controle de multidões que que se tornou uma turba. O BAEP vai atuar sempre nessas ocorrências. Então ele é um batalhão que é preparado para essas ocorrências limítrofes, mais perigosas. O primeiro BAEP de Campinas muitas vezes atua junto com o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Há operações que entraram para a história. Nós tivemos várias operações aqui que foram realmente marcantes e tiveram grande repercussão, até mesmo em nível nacional. Eu posso citar a última, que foi a tentativa de roubo aqui do aeroporto de Viracopos. Nessa ocasião, mais de 20 indivíduos armados de fuzil invadiram o aeroporto e tentaram realizar o roubo de transporte de valores. E graças a Deus, né, com apoio de diversos órgãos, mas a Polícia Militar conseguiu impedir esse roubo e chegou até mesmo a prender alguns integrantes da quadrilha. Por isso, quando o BAEP vai para a rua, vai muito bem equipado. Bom, a gente vai mostrar o que a polícia aqui leva numa viatura. Por isso eu estou aqui com o Tenente Pazotto. Na verdade, são alguns armamentos e armamentos pesados, né, Tenente? Gostaria que o senhor explicasse, por favor, para a gente o que tem aqui, por exemplo.
Então vamos lá, né? Nós trabalhamos aí em média, não de uma forma fixa, mas geralmente o básico que nós temos numa viatura serão três fuzis de assalto aí para enfrentamento de ocorrências de maiores gravidades. Então nós temos aqui fuzil Imbel 556, calibre 556. Outro fuzil Imbel Parafal, calibre 762. E mais recentemente, a aquisição mais recente do estado, fuzil FN Hertal, calibre 762 também. Um dos melhores fuzis aí para a finalidade policial, de enfrentamento a crimes de ocorrências com gravidade. Ok? Aqui também nós temos granadas aí, que as viaturas são equipadas aí com kit de granadas para dispersão de tumultos em distúrbios civis, com manifestantes exaltados que estão fazendo já a quebra da ordem pública. Então nós temos aí níveis de granadas, né? Cada uma para uma finalidade, uma com maior carga e potencial aí de dispersão, outras com a menor carga, além de outros equipamentos que nós podemos ter aí, que vai variar de acordo com o tipo e o nível de ocorrência que nós vamos lidar aí no cenário policial. Horas e 15 minutos, como combinado, a Armin Abreu já está aqui nos nossos estúdios e agora é hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Teve retorno de reunião ordinária, mas a gente abre falando sobre o estado de saúde do vereador professor Alberto, com uma notícia, Armin Abreu, que a gente gostaria de dar há mais de um mês. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa, isso mesmo. Uma boa notícia. Está marcada para hoje, às 2h da tarde, a alta do vereador professor Alberto, que está internado desde o dia 26 de junho. Então, ele vai concluir o tratamento em casa. A nossa equipe vai acompanhar essa alta do professor Alberto, que está internado na Casa de Saúde Vera Cruz, aqui na cidade de Campinas. E amanhã a gente traz os detalhes. Nós que estamos acompanhando cada evolução, cada momento, sempre torcendo aqui positivamente para que o vereador recupere, e agora essa recuperação poderá ser feita em casa, junto à família. Muito bom, né, Gabriel? Exatamente, né? Então, a gente sempre estava atualizando aqui o estado de saúde do vereador, torcendo, rezando por esta recuperação e, de fato, ela aconteceu. Então, o quanto antes estará de volta aí participando das reuniões ordinárias, das reuniões de comissão. Por falar em reunião ordinária, ontem foi dia, né, Mirna? Ontem, oficialmente, a gente teve aí a reabertura das reuniões presenciais na casa, com a terceira reunião ordinária, esta que discute e vota os projetos que tramitam no Legislativo. E o presidente falou sobre este momento dessa retomada no trabalho. Nós estamos voltando hoje com todo o protocolo sanitário de segurança. Você viu que muitos vereadores que participaram da tribuna, eles falaram dessa alegria de estar voltando a fazer as sessões presenciais. Com todo o protocolo sanitário, vamos estar seguindo, esperando em Deus que essa pandemia realmente ela assuma do nosso planeta e do nosso convívio. E o presidente da Câmara afirma que a volta também presencial do público dá um novo ar às reuniões ordinárias. O calor do povo engrandece as sessões, isso é muito importante. Nós estamos fazendo com 35% de ocupação aqui do plenário, para dar toda a garantia para que as pessoas não contaminem e não sejam contaminadas. A gente solicitou, como eu disse anteriormente, com todo o protocolo sanitário para evitar a proliferação dessa doença. É sempre importante, o trabalho vai continuar ao longo desse ano, a gente espera que retome, que continue, né, com o público aqui. Eu espero que a gente continue as sessões presenciais, uma vez que lá atrás nós já voltamos e tivemos que recuar,
por conta do aumento da contaminação. Nesse momento, nós temos uma porcentagem bem menor de pessoas contaminadas, mas nós precisamos fazer a lição de casa, fazer o distanciamento, ter toda a prevenção contra essa doença que tirou muitos colegas e até muitos familiares do nosso convívio. E nesta que foi a primeira reunião ordinária com a presença de público desde março de 2020, teve a aprovação de um projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro. Quem traz as informações é Michel Amorim. Foi aprovado em primeira discussão na terceira reunião ordinária o projeto de lei número 10 deste ano de autoria do vereador Permínio Monteiro. A matéria visa instituir na rede municipal de ensino o programa Ética, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. A iniciativa desse projeto é baseada na Constituição brasileira. Diante disso, eu busquei isso daí depois que cursei a faculdade de Direito, graças a Deus, vi que a Constituição ela permite muitos direitos, mas também muitos deveres ao cidadão brasileiro. Então, nada mais justo do que, através desse projeto de lei, que vem instituir na rede municipal de ensino, os direitos, deveres e também a questão da ética dentro do ensino municipal, baseado na questão da Constituição. De acordo com a proposta do parlamentar, a rede municipal de ensino deve ter um programa com palestras e atividades que ensinem os direitos e deveres políticos e civis do cidadão. A prefeitura, através da Secretaria de Educação, elaborar algumas cartilhas, alguns livrinhos pequenos e introduzir dentro da grade ou até por orientação através da Secretaria de Educação Municipal essa questão dos direitos e deveres constituídos legalmente dentro da Constituição Federal. O programa não tem caráter obrigatório, ficando a cargo da direção de cada escola decidir se deve ser implantado. A matéria segue em tramitação na Câmara e deve entrar nas próximas pautas para votação do mérito. É de extrema importância. O jovem está ali cursando a escola do ensino médio, né, do ensino fundamental, já ter iniciação nessa questão de saber dos seus direitos, mas também dos seus deveres como cidadão. Isso daí vem valorizar o cidadão brasileiro, vem valorizar as famílias, sabendo conduzir e baseado na questão da legalidade, saber o mínimo possível. Então, através desse projeto de lei, é possível introduzir no município de Campinas, na rede municipal, todo esse conhecimento que é muito bom ter como cidadão na nossa cidade. Um dos mais de 20 itens que estavam na pauta é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que cria aqui em Campinas a Escola de Idiomas Municipal. O idioma, especialmente do inglês, é um dos idiomas mais importantes do nosso planeta. Ele acrescenta na vida pessoal, ele acrescenta na vida profissional, ele acrescenta nos mais diferentes aspectos na vida do cidadão. E o que nós observamos, infelizmente, é que nas nossas escolas o que acontece é um praxe, existem as aulas, mas infelizmente poucos brasileiros falam inglês. Nós temos uma grande dificuldade, não é levado tão a sério da forma como muitas vezes é feito dentro de um curso. Aprovado em primeira discussão, o projeto cria escolas de inglês em níveis básico, intermediário e avançado para os alunos matriculados na rede municipal de ensino interessados em aprender melhor o idioma. Os alunos matriculados não serão dispensados da matéria no curso regular. E o parlamentar reforçou a importância do projeto. Mas eu acho que está claro a toda a sociedade brasileira que ele é fracassado. Então nós estamos aqui propondo uma outra forma, dispondo a criação de uma escola de idiomas no contraturno da escola, mantendo a aula do aluno que, com todo respeito, não serve para nada, e aqueles alunos que realmente têm interesse no contraturno da sua aula possam ter aulas, né, desde o básico, do intermediário até o avançado do inglês. Nós temos esta capacidade dentro da nossa cidade. A escola tem condições de oferecer nos contraturnos cursos gratuitos de línguas.
E um outro projeto que foi aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Marcelo Silva, que cria um banco de materiais de construção para atender a população carente da cidade. Ele também foi aprovado nesta quarta-feira. Confira a reportagem. A proposta do vereador Marcelo Silva, que foi aprovada em primeira discussão na última reunião ordinária, é criar um banco de materiais de construção. Esses materiais seriam doados por empresas, munícipes e por órgãos públicos e serão recolhidos e distribuídos para a população vulnerável cadastrada na prefeitura. O parlamentar explicou o PL. Esse projeto, inclusive, é de 2018, né? Ele veio, na verdade, de alguns amigos que fazem reformas, algumas construtoras que sobram muito material e simplesmente não tem, lógico que tem onde descartar, mas que esse material poderia ser reutilizado para o município. Então a nossa ideia, como tem hoje o banco de alimentos lá no Ceasa, é criar, né, esse novo banco de materiais de construção e dar prioridade para as famílias com maior vulnerabilidade. A iniciativa deve colaborar com a construção ou reforma de moradias. Por exemplo, famílias que foram vítimas de enchentes ou que estão realmente precisando reformar e não tem condições. Então a gente faria todo um cadastro. A prefeitura, óbvio, que faria essa parte de organização, né, e também de seleção, como assim o faz com relação ao banco de alimentos, com relação à moradia. Segundo o parlamentar, algo parecido é feito em Ribeirão Preto, mas lá o material recolhido é usado em obras municipais. A matéria segue em tramitação na casa e deve entrar nas próximas pautas para a votação do mérito. É muito bacana, tenho certeza que vai seguir adiante e vai ter também, além disso, o meu empenho para a gente fazer essa ponte com o Poder Executivo para realmente ser implementado, que não fique só no papel, né? Porque, mais uma vez, é um projeto super interessante que acho que vai ser pioneiro no Brasil. E assim como a proposta do vereador Marcelo Silva, que ainda vai passar pela votação do mérito, os outros projetos que foram aprovados nesta segunda-feira em primeira discussão também deverão passar por um segundo turno de votação. E se você não acompanhou a reunião ordinária, pode ter acesso no youtube.com/TV Câmara Campinas e assistir a esta, que foi a terceira reunião ordinária e teve aí mais de 3 horas de duração. E além desta reunião ordinária que aconteceu ontem na segunda-feira, foi dia também da reunião da Comissão de Política Social e Saúde. Isso, é a comissão permanente aqui da casa que se reuniu também após esse 1 ano e 5 meses de forma presencial, dando continuidade aos trabalhos. O presidente Paulo Haddad comentou o momento que estamos vivendo. Nós estamos tentando, foi o que eu falei, retomar a nossa vida, tentando chegar num padrão de normalidade. Claro que isso vai demorar algum tempo ainda, mas dentro do possível, nós estamos tentando, né, retomar e as sessões plenárias e as reuniões de comissão, elas também se fazem necessárias, com todo cuidado, né, um distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos. Então, acho que nós temos aí uma sinalização boa de que essa pandemia ela está estabilizada, tendendo a cair, mas com a preocupação, né? Temos aí uma outra variante Delta, extremamente contagiante, ela prolifera de forma muito rápida, então nós temos que estar atentos aos trabalhos e também com aquilo que pode eventualmente estar se posicionando, aparecendo, né, como algo que a gente tenha que retroceder. Sobre os projetos colocados em votação, os parlamentares deram parecer favorável ao projeto de lei ordinária que torna obrigatória a apresentação dos materiais utilizados em procedimento de vacinação ao paciente ou ao seu responsável. É importante que a transparência seja dada em todos os momentos da vacinação, principalmente a paciente, a pessoa que está ali recebendo a dose da vacina. É fundamental que ela saiba que vacina ela está recebendo. Enfim, essas informações são muito importantes para tranquilidade, para o paciente ter certeza
de que tipo de imunizante ele está recebendo. Eu voto favorável a esse projeto, vereador, não para criar dúvidas sobre a vacinação, mas para fortalecer, a transparência é importante para fortalecer a confiança na vacinação. A gente está no momento em que é muito importante que as pessoas se vacinem. Né? A Covid-19, ela escancarou essa questão, mas não é uma questão que se restringe à Covid-19. Nós tínhamos doenças que eram consideradas superadas, como o sarampo, por exemplo, e nós vivemos recentemente surtos de sarampo, eram doenças erradicadas. Vale a pena a gente pontuar, né, e também venho aqui fazer coro com a vereadora. Nós, a nível de Brasil, a nível mundial, o Brasil ele tem um entendimento, né, enquanto as vacinas sendo disponibilizadas à população, é um exemplo, né, em termos de vacinação para o mundo inteiro. Nós temos aí um Programa Nacional de Imunização. Nós temos no calendário do país, né, vacinas que são disponibilizadas gratuitamente. Nós somos exemplo para o mundo e na Covid não poderia ser diferente. Além da Covid-19, a comissão discutiu outros problemas que atingem a sociedade e deram parecer favorável ao projeto que institui no município de Campinas o uso da bengala verde como instrumento auxiliar de orientação, apoio e mobilidade para a identificação de pessoas diagnosticadas com baixa visão. As pessoas, no senso comum, em sua grande maioria, creio eu, têm conhecimento do uso da bengala branca. E as pessoas que têm baixa visão, e eu conheço algumas, de fato, às vezes são confundidas. E, às vezes, quando ela não está fazendo uso da bengala, ela também é maltratada. Então, penso que essa propositura, diferenciando esse público, é fundamental, né, para que aquele que tem baixa visão possa também ser compreendido e ser respeitado no seu direito. Portanto, eu voto a favor. Eu voto favorável ao projeto, acho que é importante essa diferenciação, porque existem especificidades, né? Cada tipo de pessoas com deficiência e as deficiências precisam ser observadas nas suas especificidades, né? Não como uma forma de estigma, mas como uma forma de que aquela pessoa tenha o atendimento e o respeito e a colaboração, orientação. E, na verdade, a grande questão é que a sociedade precisa aprender a respeitar. E os projetos analisados pelas comissões permanentes, ao receberem o parecer favorável, eles estão aptos, então, para ir à votação em plenário. Esta reunião você também pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas. Segunda-feira de muitas reuniões aqui no Legislativo, a Comissão Permanente de Direitos Humanos também se reuniu. Isso, essa é a Semana da Juventude, Gabriel. Inclusive, na quinta-feira, que é o Dia da Juventude, então esse foi o tema da reunião da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pela vereadora Paola Miguel, que discutiu as desigualdades no desemprego da juventude trabalhadora. Acompanhe. A vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, conduziu esta semana uma discussão sobre o desemprego na juventude. O que a gente tem observado, né, até mesmo antes da pandemia, a gente estava vendo um crescimento do desemprego no Brasil. E o problema disso é que afeta em especial os jovens, com muita dificuldade para ter acesso ao primeiro emprego, já que eles têm que disputar uma vaga com quem tem muita experiência. Quando a pandemia veio, foram os primeiros postos de trabalho a serem fechados, e isso inclui aprendizes, estagiários. A gente viu uma maior evasão escolar por conta disso, né? E a gente está vendo, a gente tem observado que no Congresso Nacional a gente tem cada vez mais projetos para precarização do trabalho.
Para o debate, ela convidou especialistas que falaram sobre o desemprego na juventude e pandemia. A gente nem sempre lembra que o direito ao trabalho é um dos direitos humanos fundamentais e é um direito da juventude também, né? Um direito assegurado na nossa Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição e está no Estatuto da Juventude, que foi sancionado em 2013. A juventude é um segmento extremamente atingido com a questão do desemprego e do desmonte trabalhista. E isso não é algo específico ou exclusivo do Brasil, mas é uma realidade em todo o mundo, mesmo em países onde os índices de desemprego são menores, na faixa etária dos mais jovens, o desemprego é sempre maior. Além do fator pandemia, que agravou o desemprego para os jovens, outros pontos contribuem para esse problema. O grupo das mulheres, né, ela é afetada justamente por estar sempre com questão aos cuidados. Então, as meninas, quando elas abandonam a escola, não necessariamente é para entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes é para cuidar da casa, dos irmãos mais novos, às vezes dos avós, dos tios, até mesmo fazer trabalhos domésticos para que os pais responsáveis possam trabalhar. A gente tem observado muito que a população negra, ela tem uma dificuldade maior no mercado de trabalho, e isso é histórico por conta dos recrutadores. Mesmo quando a gente consegue diminuir a desigualdade, quando a gente fala da questão educacional, ainda eles são menos, os negros somos menos contratados. Fazem parte da comissão os vereadores Débora Palermo, Major Jaime, Gustavo Peta e Mariana Conte. A presidente do colegiado, Paola Miguel, falou ainda sobre políticas públicas que podem ser feitas para amenizar o desemprego para os jovens. A gente tentar criar uma política pública municipal que é para justamente sair da informalidade, tentar trazer incentivos para as empresas contratarem os jovens, não só no primeiro emprego, mas também para que eles possam adquirir uma experiência maior. E quando a gente fala de jovem, é dos 18 aos 24 até os 29 anos, mais ou menos. Então, dá um incentivo maior para essas empresas, mas que isso seja feito através do emprego formal. E nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Legalidade, chamada de Constileg, também realizou uma reunião para analisar os projetos que tramitam aqui na casa. 14 estavam na pauta da comissão e o presidente Carmo Luiz fez um balanço desta primeira reunião após o recesso parlamentar de julho. A Comissão de Constituição e Legalidade tem essa prerrogativa de, primeiro, ser o filtro dos projetos que irão passar aqui pela casa. Então, hoje nós nos reunimos e aprovamos ou desaprovamos, ao todo, 14 projetos. Entre eles, projetos importantes. É um que dispõe sobre a desafetação de uma área a fim de regularizar esta área para a instalação da unidade de saúde mental CAPS Integração no loteamento Vila Castelo Branco. Eu acho que tem grande importância social. Um outro também de grande importância também, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que inclui os dispositivos na resolução 842, a fim de estabelecer normas e procedimentos para criar o funcionamento das frentes parlamentares na Câmara Municipal de Campinas. Então são projetos, foram 14 ao total, mas são projetos que trazem aí maior capacidade, maior qualidade no funcionamento da Câmara Municipal, e também as leis que vamos aprovando ou conforme elas vão chegando, tanto da Prefeitura quanto dos próprios vereadores, passam pela comissão e depois passam por votação na primeira e na segunda votação. Lembrando que essas reuniões de comissões aconteceram nesta segunda-feira, dia 9 de agosto, e você pode conferir todas no youtube.com/TV Câmara Campinas. E hoje tem mais reunião, Gabriel. Coladinho, né? Aqui é o Câmara Total. A gente deve ir até próximo de 1h30 e a partir das 2h da tarde já tem reunião acontecendo. Hoje é a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador
Juscelino da Barbarense. E você acompanha tudo aqui ao vivo na TV Câmara. Combinado, então, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas. E a gente começa com aquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois a situação da cidade de Campinas e também em relação à ocupação de leitos. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, dia 9, o Brasil somava 20.177.757 casos da Covid-19. Foram 12.085 casos nas últimas 24 horas. De acordo com as estatísticas, são os números mais baixos, né, dos últimos dias, das últimas semanas no nosso país. E são 563.562 óbitos no total desde o início da pandemia da Covid-19 no país. No estado de São Paulo, 4.119.265 casos confirmados, com 140.809 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Na nossa região, 358.059 casos confirmados até esta segunda-feira. Campinas, 129.889 casos confirmados até o momento. Indaiatuba, 30.221. Sumaré, 29.365. Americana, 26.091. Santa Bárbara do Oeste, 22.657. Hortolândia, 22.997, Paulínia, 15.182, Itatiba, 14.058, Valinhos, 13.895. Na sequência, municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e os únicos municípios que continuam com menos de 5 mil casos da Covid-19 na RMC são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Em relação aos casos confirmados na cidade de Campinas, de acordo com esta última atualização, 447 pessoas testaram positivo para a doença, o que mostra que a Covid-19 continua circulando pelo município. Então, todos os cuidados precisam continuar. Quando a gente fala em óbitos na RMC, são 10.447 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, tinha 4.152 óbitos confirmados. Sumaré, 944, Americana, 801, Santa Bárbara do Oeste, 777, Indaiatuba, 739, Hortolândia, 678, Valinhos, 373, Itatiba, 300, Paulínia, 279, Nova Odessa, 222, na sequência Montemor com 208 e agora municípios entre 200 e 100 óbitos. Vinhedos, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Pedreira. E municípios com menos de 100 óbitos devido à Covid aqui na RMC são 4. Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação aos óbitos na cidade de Campinas, mais 8 foram confirmados, 6 homens e 2 mulheres, 4 pessoas acima dos 60 anos, 4 abaixo dos 60 anos, o que chama a atenção. Homem de apenas 41 anos, não tinha comorbidades e perdeu a vida para a Covid-19. Um outro homem de 49 anos que também não tinha comorbidades e também veio a óbito devido à Covid-19. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 no município de Campinas segue abaixo dos 80%. Segue abaixo, está longe ainda, claro, do ideal, quando a gente fala em termos de 50% no geral do estado, que fica nessa média. Campinas, nesta segunda-feira, tinha 76,33% de ocupação em leitos de UTI Covid. Na cidade, dos 338 leitos disponíveis, 258 estavam ocupados e haviam 80 leitos livres para o atendimento aos pacientes de UTI. Na enfermaria, 287 pacientes estavam internados nesta segunda-feira.
E os leitos são divididos da seguinte forma. No SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, dos 136 leitos, 104 estavam ocupados. Na rede estadual, de 45 leitos disponíveis, 34 ocupados. Na rede particular, dos 157 leitos disponíveis, 120 estavam ocupados e nós tínhamos ainda 7 pacientes na AME, que é o Ambulatório de Especialidades Médicas, que é gerenciado pelo governo do estado. Então, 7 pacientes de UTI estavam nesta unidade nesta segunda-feira. Gabriel, ainda falando de Covid, a gente tem aí o registro e a investigação, né, da Secretaria de Saúde de casos de surto de Covid em instituições de longa permanência. São 4 surtos que aconteceram aqui na cidade. Uma das ocorrências é no Lar dos Velhinhos e as demais são em 3 endereços da clínica chamada Senior Vit. Os casos foram registrados entre julho e agosto. A vigilância esteve nos locais, adotou todas as providências preconizadas, como busca ativa de infectados, avaliação dos processos de trabalho, orientação de medidas, isolamento de sintomáticos, além de testes em todos os funcionários e moradores desses locais com ou sem sintomas. As instituições são acompanhadas diariamente pela vigilância e, de acordo com a nota da Prefeitura, no Lar dos Velhinhos foram 36 casos em moradores e 7 em trabalhadores. Uma funcionária está internada e não houve óbitos entre os funcionários. Dos moradores, 6 faleceram. Na primeira casa do Senior Vit, 14 idosos foram infectados e 3 estão internados. Entre os funcionários, 7 adoeceram e ninguém morreu. Na segunda unidade, 7 moradores testaram positivo, 3 morreram, 3 estão internados e 3 funcionários se infectaram. E na terceira casa, 12 idosos estão com Covid-19. 1 morreu, 3 estão internados e entre os trabalhadores, 4 adoeceram. Então, essa é importante ressaltar, de acordo com a Prefeitura, que a causa das mortes das pessoas está sendo investigada para que se esclareça se foi mesmo pela Covid-19. A gente acompanha aqui, até porque, Gabriel, na última semana saiu aquele decreto da Prefeitura autorizando que as pessoas que moram em instituições de longa permanência voltassem a receber visitas. Então, por isso também tem essa questão desse monitoramento muito importante para saber quais passos, então, a Prefeitura, o município deve dar no sentido de garantir a saúde dos moradores das instituições de longa permanência e também dos trabalhadores dessas unidades. Hora de falar sobre vacinação, site aberto aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. Hoje é terça-feira, Nina Abreu, e tem boa notícia porque tem ampliação da faixa etária que pode receber o imunizante. A partir de hoje, 6 horas da tarde, estará aberto o agendamento para pessoas com 18 anos ou mais que são moradoras aqui da cidade de Campinas. Lembrando, atenção, se você tem de 18 a 29 anos, pode levar o comprovante de endereço no próprio nome ou no nome do pai, mãe ou responsável. No caso das pessoas que têm mais de 30 anos e também podem se vacinar porque não conseguiram antes, o comprovante de endereço deve ser no próprio nome. Lembrando que a última atualização que nós tínhamos foi a vacinação de mais de 20 mil doses, 20 mil agendamentos, mais de 20 mil, para pessoas acima de 25 anos, ou seja, uma notícia muito importante. Então, você que tem 18 anos ou mais e mora em Campinas, atente-se. Hoje, a partir de 6 horas da tarde, então, será aberto o agendamento da vacinação contra a Covid-19 na cidade. E nós já temos mais de 1 milhão de doses aplicadas no município de Campinas. 739.047 receberam esta primeira dose. 264.008 pessoas estão imunizadas, já receberam esta segunda dose e 25.238 receberam a dose única, também estão imunizadas contra a forma mais grave da doença.
Gabriel, mas não é só a Covid que tem que ser monitorada. Aqui em Campinas, e como em outros municípios, a questão da dengue também. E olha só, de janeiro a julho, Campinas registrou 2.230 casos de dengue, número 42,4% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Em agosto, a cidade teve um caso confirmado pela doença até esta segunda-feira e não há óbitos registrados. Na região sudeste da cidade, são 597 registros. A incidência lá é de 275 casos por 100 mil habitantes. Na segunda região, 462 casos, esta está na sul. Depois vem a região leste de Campinas, com 443 casos, a norte com 436 e a noroeste com 293. Na região sudoeste, a área de abrangência do Centro de Saúde São Cristóvão tem a maior concentração de casos, com 130 registros, enquanto na Sul, que é atendida pelo Centro de Saúde Carvalho de Moura, tem 90 casos atendidos. Então, lembrando que apesar da gente estar nesse período de estiagem, é o momento justamente de a gente dar aquela analisada no quintal, tirar qualquer coisa que possa acumular água, que é o criadouro do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da chikungunya, da zika. Então, a gente lembra que esse é um período muito importante para que você faça aquela vistoria no quintal e ajude aí a eliminar os criadouros do mosquito. Mirna Abreu, há algumas semanas nós falamos aqui no Câmara Total sobre aquele processo seletivo para os técnicos de enfermagem. 100 vagas e quantos inscritos nós tivemos? 6.653 e hoje no Diário Oficial de Campinas sai os inscritos para esse processo seletivo. A gente teve aí no total, olha, 1.493 dentre esses 6.000 que se inscreveram nas cotas raciais e 35 que fizeram a inscrição como pessoa com deficiência. Lembrando que o edital traz todos os critérios para que essas 100 pessoas, esses 100 técnicos de enfermagem, sejam aí selecionados para trabalhar na rede municipal de saúde em Campinas. Hora de falar de um projeto muito bacana, gratuito, de natação. Com a volta às atividades presenciais, agora é possível, claro que mantendo todos os critérios de proteção, que se faça algumas atividades. E uma delas é o Projeto Social de Natação Campinas, idealizado pelos ex-nadadores profissionais Cassiano Leal e Ana Paula Suzana, com inscrições abertas desde o dia 9 de agosto, ou seja, abriu ontem, né? Então, se você tem aí um filho, um parente que tem entre 9 e 14 anos e queira aprender a nadar, pode entrar em contato, fazer a inscrição pelo WhatsApp. Eu vou falar agora o número, olha. O DDD é 11 9819 48500. 9819-48500. Lembrando que essas aulas vão acontecer na Praça de Esportes Edgar Ariane, que fica na Rua Maria da Encarnação Duarte, 480, na Chácara da Barra. Essa Praça de Esportes da Prefeitura recentemente foi revitalizada e é isso que vai permitir, então, que esse projeto, que é patrocinado pela Prefeitura, idealizado, mas que será feito, encabeçado por esses dois profissionais, aconteça aqui na cidade de Campinas. Então, inicialmente, entre 9 e 14 anos, não perca essa oportunidade para aprender a nadar. E ainda mais com o Cassiano, que disputou os Jogos Olímpicos em Atlanta, 1996. A Ana Paula também chegou à seleção brasileira, tem recorde paulista, fez uma temporada muito interessante em 1991. Então, dois profissionais que têm história na modalidade. Então, você que tem aí criança, adolescente que queira participar, projeto gratuito de natação na nossa cidade. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, Mirna Abreu, tem região amanhã, na quarta-feira, que vai ficar sem água, hein? É isso mesmo, olha, parte do Parque Prado, o Parque Jambeiro e o Parque São Martinho vão ficar nesta quarta-feira, entre 8 da manhã às 5 da tarde, sem o abastecimento de água, por conta de um serviço de interligação de redes da Sanasa. Por isso, você que mora, tem um comércio ou um negócio nessa região,
faça a reserva de água hoje, lembrando que uma caixa d'água de 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo de Campinas, trazendo aí o que aconteceu na reunião ordinária de ontem, nas reuniões de comissão, agora com as notícias da Metrópole de Campinas. Volta amanhã com mais informações? Volto, até porque amanhã nós temos mais reunião ordinária. Lembrando que com essa volta temos toda segunda e toda quarta a partir das 6 horas da tarde. Tá. E a gente vai falar um pouquinho sobre a pauta. Combinado, então. Até amanhã. Até. Hoje é terça-feira, dia de Campeonato Brasileiro da Série B e o Guarani entra em campo uma partida complicadíssima, é duelo direto do Bugre. Então, olha só, já está aqui na minha tela, 17ª rodada, hoje, terça-feira, 7 horas da noite, tem Avaí e Guarani, duelo que acontece em Florianópolis, no estádio da Ressacada. Tabela de classificação está o seguinte: Avaí é o 5º colocado com 27 pontos e o Guarani está na 7ª colocação com 26. Ou seja, uma vitória do Bugre ultrapassa o Avaí na tabela de classificação e o Guarani está apenas 1 ponto do G4. Pode dormir, portanto, no grupo que conquista o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. É muito importante o Guarani continuar na parte de cima da tabela. Então, este duelo é importantíssimo nesta terça-feira. Lembrando que o técnico Daniel Paulista tem desfalques. O Regis segue fora, ele está lesionado. O Rodrigo Andrade, meio-campista, também é mais um desfalque. O Rafael Costa, atacante, fez cirurgia, vai ficar um tempo maior afastado. Mesmo assim, o Guarani vem de vitória diante do Brasil de Pelotas e para embalar na competição, um empate já é um bom resultado, mas uma vitória do Guarani hoje é importantíssimo para o Bugre chegar ao G4 da competição. A Ponte Preta joga apenas amanhã, na quarta-feira, então amanhã a gente fala mais sobre este duelo da Macaca diante do Londrina. Vamos fazer o seguinte, 11 horas e 54 minutos, intervalo rápido. Na volta tem entrevista ao vivo, nós vamos falar sobre plano de saúde. Houve um reajuste negativo, ele vai ficar mais barato. Será que você vai conseguir pagar mais barato o plano de saúde? Será que você está incluído? Tem ainda o nosso quadro É o Bicho, falando sobre um projeto muito bacana. Tem previsão do tempo, tem culinária, muitos assuntos. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 11 horas e 58 minutos. E agora uma notícia que você não está acostumado a ouvir, viu? Nós vamos falar sobre reajuste no plano de saúde e alguns usuários vão ter redução na mensalidade pela primeira vez na história. Em função da pandemia, os planos de saúde individuais ou familiares terão uma redução de 8,19% nos valores determinada pela Agência Nacional de Saúde. Então, para falar sobre este assunto, eu converso com o advogado Pedro Quagliato. Muito obrigado, Pedro, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E não é muito comum redução nos valores. Nós podemos nos acostumar? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse programa. De fato, Gabriel, é algo inédito na história essa divulgação do índice de reajuste negativo para os planos de saúde. Lembrando aqui que esse índice vale para os planos de saúde individuais ou familiares, aqueles contratados através do CPF das pessoas. Ele não se aplica para os planos de saúde empresariais ou coletivos contratados através de empresas, de CNPJs. Mesmo assim, esses planos correspondem a quase 7 milhões de pessoas, de vidas seguradas no Brasil, mais ou menos aproximadamente a 20% do total de planos de saúde vigentes no Brasil. Então, 7 milhões de brasileiros poderão ter, então,
este desconto, né? Vai ficar um pouco mais barato, então, o plano de saúde. Ô Pedro, a partir de quando que o reajuste negativo ele passa a valer? Nós estamos no mês de agosto. A partir deste mês já é válido? O reajuste negativo, no percentual de 8,19, ele já começa a valer agora, será aplicado a partir de agosto, para os planos com aniversário desde maio de 2021. Então, os planos a partir de maio de 2021, que tiveram o seu aniversário, a sua data de aniversário em maio, junho, julho, já terão esse reajuste aplicado até retroativamente, ou seja, as pessoas receberão o reembolso do que pagaram a maior nesses três meses de vigência. Tá? Esta é uma notícia importante, então, este reembolso, porque a gente está no mês de agosto, mas o que já foi pago a partir do mês de maio tem este reembolso, então tem o direito. Perfeitamente. Para ilustrar, uma pessoa que paga R$100 por mês para o seu plano de saúde familiar ou individual, ele vai ter o reajuste e vai passar a pagar aproximadamente R$92 por mês. Então, ele vai ter essa redução de 8%, vamos arredondar aqui para 8% para ficar mais fácil. E quem já teve o plano com aniversário em maio, junho e julho, já vai receber essa diferença, esses R$8 de diferença, retroativamente desses 2 ou 3 meses que já passaram. E até quando que está válida essa redução, Pedro? Ela foi retroativa a partir de maio, nós estamos no mês de agosto, até o fim do ano, até ano que vem. Tem um prazo até quando vai durar esta redução? Essa redução vale pelo período de 12 meses, que seria, então, embora ela tenha sido divulgada agora em julho, ela vale para maio de 2021 a abril de 2022, para maio de 2023, maio de 2022 em diante, será divulgado um novo índice, uma nova taxa para esse reajuste. Apenas a título explicativo, essa taxa ela é calculada e publicada pela ANS, que divulga esse reajuste levando em conta 2 aspectos. Primeiro aspecto é a variação das despesas assistenciais das operadoras de saúde, que são os gastos com os equipamentos, com os insumos, com a mão de obra hospitalar e médica, e também ela leva em conta a variação das despesas, a taxa de sinistralidade, a taxa de utilização do plano de saúde ou dos planos de saúde. Há um percentual, um peso para cada um desses índices e no final eles chegam a uma variação que pode ser positiva ou negativa diante da pandemia que nós tivemos no ano passado e ainda estamos enfrentando, por conta da baixa taxa de utilização dos planos, lembrando que as pessoas acabaram deixando de utilizar os planos naquelas consultas comuns, aquelas consultas não emergenciais, aquelas consultas programadas acabaram sendo adiadas, e por conta dessa diminuição na utilização dos planos de saúde, o custo do plano foi reduzido dos planos e acabou resultando nesse reajuste negativo nos planos de saúde familiares e individuais. Lembrando você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida sobre este assunto, você pode participar. O número do nosso WhatsApp está aí na sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776, porque os planos de saúde estão mais baratos. Nós estamos conversando aí para quem tem este direito. O Pedro já falou aí que um pouco mais de 7 milhões de pessoas têm este direito e já tem que vir o retroativo desde o último mês de maio. Então, essa redução ela aconteceu porque o índice foi negativo em razão da queda das despesas assistenciais no ano de 2020, que foi provocada pela Covid-19. Agora, Pedro, o consumidor, ele pode acompanhar durante o ano para saber se vai ter acréscimo, se vai ter uma redução, ou a cada ano é uma surpresa? Gabriel, para os planos familiares, existem essas reuniões da ANS, geralmente no meio do ano,
que vão levar em consideração o desenvolvimento da variação das despesas assistenciais e das despesas administrativas do plano. Eu creio que a ANS, sim, divulgue mensalmente o desenvolvimento dessas despesas. Creio que no site da ANS você possa fazer esse acompanhamento, mas é somente em julho, no meio do ano, que a ANS faz a compilação e a divulgação do índice para o ano seguinte, para o próximo reajuste. Apenas a título ilustrativo, em 2019 essa variação havia sido positiva, de 11,91%, e em 2018 também positiva, de 11,08%. Então, houve uma diferença gritante, né? Nós viemos de um reajuste positivo de 11% para um reajuste negativo de 8%. É algo realmente significativo para os usuários. Por conta de um péssimo motivo que foi a pandemia, mas teve um impacto, então, para o bolso do consumidor pela primeira vez na história. Mas seria interessante, né, se mensalmente fosse divulgado, porque, por exemplo, para quem mora de aluguel, ele consegue acompanhar o IGPM mensal, então ele já tem uma noção. Olha, vai chegar no final do contrato, vai chegar no final do ano, eu sei que subiu 30%, 20%, já tenho uma noção. Com os planos de saúde, isso poderia ser também realizado para este consumidor ter a noção se vai haver este reajuste ou se vai acontecer pela segunda vez na história no mês de maio, mais uma redução. Então, isso seria interessante e pode acontecer, Pedro? O consumidor pode entrar em contato, ele pode fazer este tipo de pedido? Gabriel, a expectativa dos planos e do próprio mercado é que, com a reabertura, com o fim da quarentena, com o fim da pandemia, que felizmente nos parece que está muito próximo, a tendência é que as pessoas voltem a marcar, a agendar aqueles exames, aquelas consultas preventivas e de rotina que haviam sido adiadas durante esse período. Então, espera-se que haja um aumento na taxa de sinistralidade, que é a taxa de utilização dos planos, já para o próximo período, por conta disso, da reabertura. Isso deve impactar o reajuste nos próximos períodos. Não sabemos exatamente o quanto, sugiro que haja um acompanhamento no site da ANS. Você me questionou aqui se existe uma divulgação. Para os planos coletivos, Gabriel, a ANS divulgou agora recentemente, em 27 de julho, um painel com dados sobre a expectativa sobre os reajustes dos planos empresariais ou coletivos para os próximos períodos, para os próximos meses. Então, embora a ANS não regule os planos coletivos, eles não seguem obrigatoriamente o que a ANS divulga, existe uma livre negociação entre as empresas e os planos de saúde em relação aos índices. Mesmo assim, a ANS, ela para uma maior transparência dos dados do setor de saúde, ela tem divulgado no seu site essa evolução dos índices que impactam nas taxas de reajuste. Índices como sinistralidade, custos de administração, operacionais, e também aí vale um ponto importante, tanto para os planos individuais como os coletivos, vale também a faixa etária que o indivíduo, que a pessoa está. Vale também se a pessoa tem algum tipo de cobertura especial para uma determinada doença ou tratamento ou não. Aquela taxa de sinistralidade individual, ela também impacta para o reajuste dos planos coletivos. Sobre estes usuários que estão sendo beneficiados por esta medida, que são um pouco mais de 7 milhões, para quem tem direito a esta redução, ele é válido para os planos de saúde individuais e quem tem aquele familiar médico hospitalar que está regulamentado, só esses dois? Exatamente, os planos individuais, contratados individualmente junto às seguradoras, sejam cooperativas médicas, sejam empresas e grupos de seguradoras, ou inclusive seguradoras planos de autogestão, os individuais, eles se aplicam a esse índice que é obrigatório. Ele deve estar discriminado no boleto. Então, vale uma dica, que é o segurado, o indivíduo, está muito atento em seu boleto para que ele verifique
se o reajuste foi aplicado e aplicado até retroativamente, se é o caso do aniversário do contrato do segurado ter sido em maio, junho ou julho deste ano. Agora, Pedro, e para quem tem aquele plano coletivo que é contratado através de uma empresa? Essas pessoas também têm direito a este desconto ou não? Gabriel, não. Esse reajuste negativo ele se aplica só para os planos individuais. Para os planos coletivos, são aqueles contratados através de empresas de CNPJ, sejam empresas de grande porte ou empresas de médio e pequeno porte, se aplica a livre negociação. Eu explico. Subentende-se que a empresa tem condições de sentar com o plano e negociar em condições iguais, pelo menos em boa parte dos casos, a taxa de reajuste a ser aplicada para os próximos períodos. Isso acaba acarretando, algumas vezes, alguns reajustes abusivos ou exagerados e, muitas vezes, acaba acarretando algumas discussões judiciais nesse sentido. Existe a judicialização, pessoas que levam à justiça essa discussão se o índice aplicado pelos planos para os planos empresariais ou coletivos foi correto ou não, é justificável ou não. E isso vai ser uma análise caso a caso, que vai ser verificada pelo juiz, por contadores, por perícias, para se verificar se o índice foi correto, legal ou não para aquele determinado plano. Então, para quem tem este plano coletivo, que é contratado por uma empresa, se ele quiser judicializar estes 8%, provavelmente ele vai perder. Mas ele pode, então, conversar com a empresa que foi contratado e tentar uma negociação, então. O que eu costumo recomendar é o seguinte: à medida que a pessoa toma conhecimento do índice de reajuste do plano coletivo, eu sugiro que a pessoa, se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto a ser questionado, que ela questione ao plano, pergunte ao plano e peça ao plano uma justificativa para aquele reajuste. O plano é obrigado a fornecer ao indivíduo uma justificativa. Olha, o reajuste se deu por conta da mudança da faixa etária de tantas pessoas do seu grupo. Lembrando que aqui a gente está falando em planos coletivos que envolvem uma coletividade de pessoas, ou a empresa, o plano de saúde demonstrar que houve um aumento na taxa de utilização de sinistralidade por conta do acometimento de doenças e de tratamentos caros por segurados, ou o plano vai demonstrar que houve um aumento significativo na mão de obra hospitalar ou no custo da matéria-prima hospitalar, dos insumos hospitalares, mas o plano é obrigado a demonstrar a justificativa pelo aumento. Se mesmo assim o indivíduo não concordar com a justificativa, entender que foi exageradamente acima da inflação ou da capacidade financeira ou até do momento econômico, financeiro em que o país se encontra, o indivíduo pode levar esse questionamento à ANS ou até mesmo ao judiciário através de um advogado questionando a legalidade desse aumento ou a abusividade desse aumento. Informação é importante, né? É um direito também do consumidor, então você precisa ficar sempre atento. Pedro, por falar em judicialização, o que acontece no Brasil que em 2011, por exemplo, aconteceram 240 mil ações referentes ao direito da saúde. E em 2019 saltou para 2,2 milhões de ações. É muita ação, né? Mais de 2 milhões só em 2019? Gabriel, esse aumento de mais de 1000%, eu acompanhei de perto, pois já atuo nessa área de direito à saúde há bastante tempo. Eu acho que tem vários fatores que ocasionaram este aumento. O primeiro deles é o acesso à informação. As pessoas estão mais informadas, mais cientes, conscientes dos seus direitos, estão buscando na justiça os seus direitos que não são concedidos ou fornecidos amigavelmente da maneira que deveriam. Acho que tem esse ponto. Também existe um certo excesso ou exagero
de algumas pessoas que acabam acionando o Poder Judiciário sem necessidade, tá? Buscando tratamentos que muitas vezes não são tratamentos reconhecidos pela medicina ou registrados na Anvisa, ou que sejam tratamentos necessariamente, de uma forma evidentemente necessárias e imprescindíveis ao paciente. São requisitos e verificações que o paciente, o indivíduo, deve fazer individualmente ou junto ao seu advogado também antes da entrada da ação, antes do protocolo da ação judicial. Também tem a questão da estruturação do Poder Judiciário para atender toda essa demanda. Eu tenho acompanhado, como você falou, Gabriel, foi de 200 mil ações para 2 milhões de ações em andamento. O Poder Judiciário, para dar vazão a toda essa demanda, tem se equipado, tem se especializado na área do direito à saúde, os juízes têm buscado informações, têm se formado núcleos técnicos para assessorarem os juízes, para que os juízes possam buscar a realização de sentenças, de julgamentos, de liminares, cada vez mais bem informados, não só informações jurídicas, mas também informações médicas, informações clínicas, que possam dar a eles o necessário, a bagagem necessária e a segurança necessária para as decisões. Então, tem uma série de consequências desse aumento. Ele não é necessariamente bom, mas eu vejo como necessário para que as próprias operadoras de planos de saúde, o próprio SUS, eles também se conscientizem e também passem a fornecer os direitos, conceder os direitos necessários e obrigatórios aos indivíduos, que muitas vezes não são respeitados. Ô Pedro, e a gente acompanhou até no último mês, né, em julho, o STF, né, o Superior Tribunal Federal, determinando que a União fornecesse um determinado remédio que é considerado o mais caro do mundo, custa mais de 2 milhões de reais. Então, estas questões chegam até o STF também, né? Até onde vai o direito do consumidor, até onde que a União deve fornecer esse remédio. Exatamente. E à medida que a medicina vai evoluindo, novos tratamentos mais modernos, com menos efeitos colaterais, vão surgindo e novas discussões vão sendo levadas ao judiciário. Então, o que está sendo discutido hoje, se determinado tratamento deve ou não ser fornecido, muito provavelmente daqui a 5 anos, esse tratamento já vai ter sido incorporado àqueles tratamentos obrigatórios, o próprio preço, o custo do tratamento também vai ser reduzido, muitas vezes é reduzido, e tanto os planos de saúde como o SUS devem estar fornecendo esse tratamento que hoje está sendo alvo de discussões judiciais. Porém, novos tratamentos acabam surgindo, a medicina evolui e as discussões acabam migrando para outros, tomando outros rumos, outras direções. Pedro, planos de saúde mais baratos, as operadoras então são obrigadas a reduzirem o valor das mensalidades. Mas eles podem reduzir menos do que esses 8%? Como que o consumidor, o cliente, quem está nos assistindo pode acompanhar e cobrar esta porcentagem da redução? Perfeito. Como falamos, então, para os planos familiares e individuais, esta taxa de 8,19 ela é obrigatória, ela não é opcional. O plano é obrigado a dar pelo menos essa taxa de redução. Se os planos quiserem, os planos podem até ir além, aplicar uma redução ainda maior. E existem planos fazendo isso para atraírem clientes, tá? Mas a redução de 8,19 ela é obrigatória. O indivíduo, o segurado, deve verificar em seu boleto se ela foi aplicada a partir da data de aniversário do contrato, pelo período de 12 meses, e se ela não for aplicada no seu contrato, o consumidor deve procurar o seu plano, fazer uma reclamação junto ao plano, alternativamente fazer uma reclamação junto à ANS, no site da ANS ou no 0800 da ANS, que ela divulga no site, ou em última hipótese, junto ao judiciário, ou no PROCON de sua cidade, ou no judiciário, ou para o fórum, através de um advogado. Era isso que eu ia te perguntar, então. Se uma operadora decidir não aplicar este reajuste negativo definido pela ANS ou aplicar reajuste zero, a primeira opção do cliente é entrar em contato com a operadora e aí, se não der certo, ele faz esta reclamação na ANS.
Ele pode recorrer à ANS e ele pode recorrer ao PROCON ou, em última hipótese, eu recomendo em última hipótese, porque muitas vezes essas reclamações são resolvidas no PROCON ou na ANS, mas quando não forem ou quando não houver nenhum tipo de resposta, de posicionamento do plano, eu realmente recomendo a pessoa procurar o Poder Judiciário para buscar uma solução, uma ordem judicial para solucionar o problema. Pedro, saúde é um direito fundamental, está na Constituição, artigo 196, abro aspas. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, eu fecho aspas. Na pandemia, esses direitos continuam? Você, por exemplo, recebeu muitas reclamações, no geral, os planos de saúde colaboraram? Gabriel, foi um momento muito sensível, tanto para os indivíduos como para os planos de saúde e também para o SUS, que sofreram, do ponto de vista orçamentário, com a necessidade do custeio de todas essas internações, de todas essas UTIs e pessoas que tiveram que recorrer ao SUS por conta da Covid. Se você me perguntar se o direito foi fielmente, de forma irretocável, seguido à risca, a resposta é nunca foi, nunca é. Tá? Existem situações que o SUS e os planos de saúde conseguem chegar próximos do ideal, que é o que fala o artigo 196 da Constituição, inclusive o artigo 6º da Constituição também coloca o direito à saúde como direito fundamental, mas esse mundo ideal, na prática, ele não é cumprido, ele não é seguido. Por conta disso, o próprio Judiciário determinou e restringiu situações que esse direito à saúde pode ser efetivado, qual é a amplitude desse direito à saúde, se qualquer indivíduo pode recorrer ao SUS para qualquer tratamento ou para determinados tratamentos, determinados indivíduos com determinadas situações financeiras ou determinadas enfermidades. Então, existem restrições. Ele não é dado de forma tão ampla assim como a Constituição prevê, porém, sim, ele deve ser garantido, pelo menos de forma minimamente razoável, tanto pelos planos de saúde como pelo SUS, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida minimamente aceitável. Sobre este aumento de ações, para medicamentos e tratamentos, 2 milhões em 2019, você pode dar exemplos do que as pessoas estão solicitando? É só a doença rara e que ela pede esse medicamento? Existe algum tabu, algum medicamento que a pessoa quer utilizar e é difícil o acesso? Tem bons exemplos, Gabriel. Vamos lá. Desde as ações de pessoas que precisam de procedimentos oncológicos, quimioterápicos, e que são negados de forma até às vezes cruel pelos planos de saúde ou postergados de forma indevida pelo SUS. A gente sabe que saúde também é uma questão de timing, alguns tratamentos não adianta você ter o provimento ou o tratamento depois de certo tempo. Tem um momento certo para você utilizar. Então, desde quimioterapias e questões bem evidentes, até questões de tratamentos, pessoas que pedem tratamentos ou experimentais ou que ainda não tiveram registro na Anvisa, mas que já são utilizados lá fora, já são utilizados em outros países com sucesso. Então, passa por isso, às vezes, uma comprovação de que o tratamento, ainda embora não tenha registro na Anvisa, ele é o tratamento mais eficaz, ele é imprescindível para o paciente. E até mesmo, como eu disse, pessoas que às vezes excedem um pouco o direito à saúde e fazem pedidos que são às vezes exagerados ou que não deveriam ter sido feitos, como, por exemplo, questão de fraldas descartáveis ou equipamentos, utensílios médicos que não são necessariamente úteis ou não estão diretamente ligados ao tratamento que a pessoa precisa. Existem os casos de excesso também. E esses casos atrapalham muito aquelas pessoas que precisam verdadeiramente dos tratamentos.
Então, é bem complicado para o juiz de direito verificar, filtrar o que é realmente devido, o que é imprescindível, o que não é, e também, algumas vezes, fica naquela situação, ele concede um tratamento, ele ordena um tratamento de R$2 milhões, sabendo que provavelmente essa verba vai faltar para os tratamentos de dezenas de pessoas de outras enfermidades. É uma decisão, são decisões bastante sensíveis que os juízes se deparam todos os dias nos fóruns aqui do nosso Brasil. E que é avaliado caso a caso, Pedro, por isso que muitas vezes nós que estamos acompanhando, a gente fica em dúvida se vai ser permitido, se não vai, por que um caso foi e o outro não. Ele é sempre analisado individualmente? É analisado individualmente, Gabriel, caso a caso. Existem parâmetros. Parâmetro número 1, se a pessoa, para o SUS, se a pessoa tem dificuldades financeiras, a chamada hipossuficiência, se ela tem capacidade ou não financeira de adquirir aquele tratamento. Número 2, se o tratamento é registrado ou não na Anvisa, costuma ser um divisor de águas. Tratamentos não registrados na Anvisa geralmente são negados pelo judiciário. E tratamento 3, a hipótese 3, ou requisito 3, é se o tratamento é imprescindível ou não para o paciente. E neste quesito, quem vai dizer acaba sendo o médico que acompanha o quadro clínico do paciente. E para o juiz analisar, o juiz geralmente pede para que um corpo clínico, um núcleo clínico de médicos que atendem o judiciário, o auxiliem nesta verificação, se o tratamento é imprescindível ou insubstituível ou não para o paciente. São esses os requisitos e as verificações, os critérios que os juízes costumam utilizar. Pedro Quagliato, advogado, muito obrigado por todas as informações que você passou aqui no Câmara Total, de grande valia sobre quem tem direito a esta redução no plano de saúde, algo inédito pela primeira vez na história, então que gera muitas dúvidas de quem está nos acompanhando, por isso que este tema nós trouxemos aqui para o nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e aberto aí as suas considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, foi um prazer participar. Como eu disse, hoje em dia acho que o bem mais valioso, além da saúde, é a informação. Então, a minha dica é no sentido de que as pessoas se informem, busquem coletar o maior número de informações possíveis sobre seus direitos, sobre os tratamentos, sobre novos tratamentos que estão surgindo, para que elas possam verificar, ter a consciência se o seu direito está sendo devidamente entregue e fornecido pelas operadoras de plano e pelo SUS, e se não tiver, para que elas pensem e busquem um caminho para que isso aconteça, seja judicialmente ou através da ANS e dos PROCONs de suas cidades. Muito obrigado ao Pedro Quagliato participando aqui do Câmara Total, falando sobre este reajuste negativo nos planos de saúde. Olha só, 12h29 agora, o quadro É o Bicho de hoje é um pedido de socorro, porque você vai conhecer o projeto Adorável Vira-Lata, que há 12 anos cuida de animais abandonados. O problema é que ele também está sendo vítima da pandemia do coronavírus e agora precisa da sua ajuda para se manter funcionando. Então, a partir de agora, acompanhe É o Bicho na sua tela. Por aqui nada passa despercebido deles. A estes filhotes, até o tripé da câmera virou alvo dos pequenos. Tadinhos dos cães mais velhos, que precisam ter disposição para tanta energia e alegria também. Este é o projeto Adorável Vira-Lata, que há 12 anos resgata cachorros vítimas de maus tratos e abandono. Neste espaço ficam apenas alguns animais. No total, a instituição abriga cerca de 60 cães, mas que no passado já resgatou 400 bichos em um único ano.
O problema é que agora o projeto está na UTI. Além de subtrair milhões de vidas, a Covid-19 também levou os voluntários da ONG. Com medo do vírus, eles não aparecem mais. E devido à crise financeira que muitas pessoas enfrentam, o dinheiro ficou escasso por aqui. Voluntários nossos ficaram com medo, da pandemia, não vieram mais. A gente perdeu muita madrinha, muito padrinho que ajudava mensalmente no nosso projeto. E também a gente teve a perda do meu pai, que ajudava muito a gente, ajudava em todos os sentidos, O pai da Marinês era o seu Emanuel. Ele era responsável por cuidar de todo este espaço e por garantir boa parte da alimentação dos cães. Só que há 2 meses, ele entrou para a lista das vítimas de coronavírus no país. Meu pai, além de alimentação, quando a gente estava precisando, a gente recorria a ele. Ele fazia tudo, ele estruturava, ele ajudava com a parte de árvore, de levar cachorro no veterinário, de passeio, de socializar. Então, assim, ele era um faz-tudo pra gente, Era, assim, nosso braço direito, era pessoa forte no nosso projeto, Que apoiava também muito. Mas, infelizmente, a pandemia, ele pegou o Covid, Infelizmente, não resistiu. Resistência é a palavra que define o projeto Adorável Vira-Lata. A alegria dos bichinhos que são super bem cuidados, mesmo com toda a dificuldade, não é a mesma que se vê nos olhos da Marinês. Difícil admitir. Se a ajuda não vier o mais rápido possível, o projeto vai acabar. Olha, nós já iniciamos a doação de partes dos nossos animais do projeto, A gente não tem condições de continuar, é fechar as portas mesmo, doar todos os animais, E, infelizmente, encerrar as atividades do nosso projeto, que era uma atividade que a gente ajudava os animais, é um projeto social, A gente fazia um trabalho aí que era um trabalho da prefeitura, mas a prefeitura também nunca ajudou a gente, Então, a gente andava com as próprias pernas, mas, infelizmente, não tem mais condições. Realidade que você pode mudar. Tem condições de ajudar? Então anota aí o telefone da Marinês e a conta para transferência de qualquer valor. A gente já tem esse trabalho faz 12 anos, a gente realmente gosta dos animais, a gente tem amor pelos animais. A nossa intenção não é fechar e a gente espera aí que haja um milagre, E aí vem ajuda e a gente consegue se manter, consegue inclusive aumentar isso, porque o pedido de resgate, só hoje nós recebemos 6 pedidos de resgate. É muito animal abandonado, culpa da pandemia também, Aumentou o número de pedidos de resgate, só que a situação financeira da gente caiu muito, Então a gente está esperando aí, na verdade, por um milagre. Enquanto sonha com dias melhores, a fundadora do projeto encontra força nas lambidas e nas mordidinhas que chegam de todos os lados. Para alegrar o ambiente, que tal uma musiquinha? A melodia serve para acalmar os animais e o coração da Marinês. Meio-dia e 35, Câmara Total ao vivo nesta terça-feira. Já enviou a sua participação? Mande a sua mensagem para a gente. Estou aguardando aqui o seu WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 97829-3776 é o número do nosso WhatsApp. Lembrando que você tem a opção de enviar a mensagem através do QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera e aponte para esse QR Code e aí vai aparecer na sua tela o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo. Olha só, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, está com um mega comando
contra a emissão excessiva de fumaça por veículos a diesel. Eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que está na rodovia Anhanguera, acompanhando esta ação. Em quantos pontos ela está acontecendo, André? O horário desta operação. Seja bem-vindo e boa tarde. Em 42 pontos aqui no estado de São Paulo, nas principais rodovias do estado e também em algumas avenidas importantes da capital, das 9 da manhã até as 14 horas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Bom, Gabriel, inclusive no sábado é comemorado o Dia de Combate à Poluição. Para falar mais a respeito desta mega operação Fumaça Preta que está sendo realizada, eu vou bater um papo com o Antônio Carlos, que está conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Gostaria que o senhor falasse a respeito desta mega operação. Boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui no Câmara Total. Bem, uma boa tarde a todos os ouvintes. Hoje a CETESB está participando, está realizando, na verdade, essa mega operação no estado. 42 agências ambientais estão participando dela e essa fiscalização tem como objetivo checar o quantitativo de veículos que estão desenquadrados em relação à emissão de poluentes. Basicamente os veículos a diesel e eles vão e também os veículos que estiverem desenquadrados podem estar sujeitos à penalidade previstas na legislação, André. Por enquanto, Antônio Carlos, tem superado as expectativas, a quantidade de veículos, já dá para ter uma ideia ou não? Desculpe, André, não te ouvi. Por enquanto já dá para ter uma ideia com relação a quantos veículos, né, foram multados? Então, André, nós temos aqui uma prévia, né? Nós dividimos hoje a nossa equipe em 2 turnos. O primeiro turno a gente tem por volta de 3,6% dos veículos que passaram aqui por esse ponto, né? Obviamente nós vamos fazer essa contabilização conjuntamente com as outras áreas e deveremos estar passando isso através do nosso site hoje no final do dia. Nós vamos ter o quantitativo de veículos fiscalizados, quantitativo de veículos desenquadrados, né? Esse ponto, em outras operações, ele gira em torno de 1,5% a 2,5%. Então hoje a gente viu aí que ele deu um pouquinho acima, entretanto vamos esperar os dados aqui, né, quando a gente terminar às 14 horas para a gente de fato ter essa contabilidade precisa. Bom, quais são os padrões legais que são permitidos, Antônio Carlos? Sim, esse ponto é um ponto que nós fazemos a amostragem colorimétrica. Então nós temos basicamente o padrão 1 e 2 que estão isentos de penalidade e depois o padrão 3, 4 e 5 que já enquadram como penalidade. São tons de cinza, né? São 5 tons de cinza, que na verdade ele vai desde o branco até o preto. E esses padrões de 3, 4 e 5 já apresentam desconformidades, já estão sujeitos à penalidade. Bom, gostaria que você explicasse para o pessoal de casa que talvez não conheça o que é, na verdade, a fumaça preta. Sim, basicamente, os veículos a diesel que estão desregulados, né, via de regra, a maior parte é problema de regulagem mecânica. Existem, né, numa pequena quantidade, os veículos que estão regulados, entretanto, é uma má condução. Quando o condutor ele acelera em demasia, em pontos em que talvez ele queira um pouco mais de velocidade, mas que o caminhão, eventualmente por estar carregado, não corresponde. E aí ele tem uma queima incompleta, né, desse diesel, porque basicamente hoje nós estamos fiscalizando veículos a diesel, e aí nós temos com que haja essa emissão, né, de poluentes por uma queima não completa, seja por problema mesmo mecânico, né, aí do sistema todo de injeção, ou aí por conta de uma má condução. Bom, com relação à Operação Inverno, por que desse nome, Antônio Carlos? Basicamente é essa época do ano que nós temos condições desfavoráveis, né, de dispersão dos poluentes, né? Então é nessa época que a CETESB ela acentua, ela tem essa operação, ela é uma operação contínua durante todo
o ano pelos agentes credenciados da CETESB, porém nessa nós fazemos essas operações, inclusive para dar uma conotação assim de não só da presença da Agência Ambiental Paulista nas suas atribuições, mas também para mostrar, né, que existe essa, digamos, necessidade de fato dos motoristas ou dos proprietários de frota, né, de caminhões, para que mantenham de fato os seus veículos regulados, para que a gente tenha uma melhor condição atmosférica. Bom, e uma má conduta, né, Antônio Carlos, polui o meio ambiente, os infratores, claro, você já falou, estão sujeitos à multa ambiental. É importante que haja, de fato, essa conscientização, né? Sim. Se a gente chegar aqui e se deparar, por exemplo, com zero problema, nós vamos sair mais felizes, certamente, do que a gente sair daqui com muitos problemas. Porque a qualidade ambiental, e essa é imensurável, né? Do ponto de vista mesmo do cidadão, né? Vai estar muito boa, ou ela não vai estar sendo deteriorada por essa fonte móvel, né? E então essa questão do apelo, né, que a gente faz para que realmente esses frotistas, né, esses caminhoneiros possam estar transitando com os veículos em conformidade, também em relação à questão econômico-financeira. Porque se ele investe o dinheiro no caminhão, na manutenção do caminhão, essa penalidade não incorre. E aí, porque é aquilo, né? Multa é uma coisa que é muito chata, né? Pra gente pagar, né? Um dinheiro bom que vai para alguma coisa não muito boa. A gente fica uma sensação de não ter feito o dever e estar sendo penalizado por isso. Pois é, gostaria que você falasse também a respeito do programa O Planeta Azul, não é? Que trata de uma epidemia silenciosa, na verdade, que mata aproximadamente 51 mil brasileiros todos os anos por conta justamente da poluição atmosférica, né, Antônio Carlos? Sim, André. Então, essa é uma questão que apesar de estar intrínseca no nosso trabalho como agente credenciado, não é um tema que eu tenha bastante influência. Então, se você me permite sugerir talvez aí uma conversa aí com algum especialista no tema, né? Porque realmente o nosso foco é a questão do licenciamento e fiscalização, né? Essa questão maior, como um todo, eu gostaria, se você pudesse talvez buscar aí um pesquisador, alguém que tivesse mais expertise nisso, né? Para que eu não pudesse aqui falar algo que está fora do nosso cotidiano lá e da nossa atribuição institucional. Bom, quais as dicas que você dá para o pessoal justamente para evitar esse tipo de situação, a poluição? Para os veículos a diesel manutenção do sistema injetor, tá certo? Principalmente os veículos mais antigos. Os veículos mais novos, por conta do PRONCOV, né, que é o Programa Nacional aí, né, de emissão de poluentes, né, os veículos eles têm cada vez mais rigidez, desde o momento da concepção até que eles são homologados. E principalmente os veículos mais velhos, invistam sim nisso, porque uma multa hoje, ela está ela é uma multa de 60 UFESPs, aí a quase R$30, ou seja, 1.700, quase R$1.800. Não é um valor assim que a gente gostaria de estar sofrendo penalidade por isso. Então invistam na manutenção dos caminhões e também na dirigibilidade, né? Façam uma condução responsável. Essas informações que você trouxe aqui para mim, que eu estou dando uma olhada agora, Antônio Carlos, são os pontos que estão ocorrendo a fiscalização. Então, a gente tem Americana, Araçatuba, são inúmeras cidades em todo o estado de São Paulo, né? Votuporanga, Ribeirão Preto, é muita cidade, né? Isso, a CETESB hoje, ela está com boa parte dos seus agentes credenciados hoje nessa fiscalização. Então, entre 9 e 14 horas, hoje é essa grande mega operação que a gente está dizendo, né? Desculpe aí o pleonasmo, mas essa mega operação, ela envolve o estado como um todo, 42 agências e mais 2 pontos na região metropolitana, que ela está sendo feita um pouquinho diferente daqui. Aqui é o método de amostragem visual, né, colorimétrico. Lá é o opacímetro, realmente ele mede o poluente que está saindo pelo escape, pelo cano lá de emissão dos veículos. Então, confirmando, como eu disse na minha abertura aqui, são 42 pontos espalhados aí por 42 agências hoje dedicadas a essa mega operação. Inclusive nas principais avenidas da capital também? Não, só em rodovia. Ah, é só rodovia. Só rodovia. Rodoanel,
Basicamente é a rodovia hoje. A questão das avenidas em cidades como Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto. Essa fiscalização que você está falando cotidiana, isso pode ser feito realmente, e ela é feita em áreas urbanas, inclusive de avenidas. Fiscalização de ônibus, de peruas escolares, etc. Também peruas de acontece entrega. esse tipo de fiscalização. Isso, mas hoje especificamente, todos os pontos são em rodovia. Hoje a gente está essencialmente nas rodovias. Que é a mega operação Fumaça Preta. Exatamente. Tá bom, muito obrigado, viu, Antônio Obrigado Carlos, vocês pela aí, entrevista, por desculpem, atender a gente ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Boa sorte. Valeu. Abraço. Eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Agradeço também ao Antônio Carlos Júnior, coordenador da operação da CETESB. Portanto, em 42 pontos de todo o estado de São Paulo, acontecendo esta mega operação contra a emissão de uma fumaça que, infelizmente, acontece pelos veículos que nós estamos vendo. Então, é uma fiscalização importante em todo o estado de São Paulo. 12h46, vamos à previsão do tempo aqui para a cidade de Campinas. Tempo seco, semana estável, com o sol aparecendo durante todo o dia e nada de chuva, viu? Pouca chuva neste inverno. As temperaturas continuam bem amenas, nada daquele frio que nós vimos aí há praticamente 3, 4 semanas. Fica apenas aquele friozinho no início da manhã e também de madrugada. Vamos às temperaturas para esta quarta-feira, elas já estão aqui na minha tela. 11 de agosto, amanhã, mínima de 14 graus, início da manhã e também à noite, então não é aquele frio intenso. E a máxima pode chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. Vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no nosso Câmara Total e na volta, olha só, já está aqui na minha tela, tem Cozinha Fácil, você que já almoçou, tem uma receita muito interessante, você que ainda vai almoçar, já vai ficar com água na boca, porque nós chamamos uma confeiteira aqui para o Cozinha Fácil. Quer saber o que ela vai fazer, os ingredientes, modo de preparo? Já deixa aí perto o papel e a caneta na mão, ou o seu celular para você poder anotar o passo a passo depois do intervalo. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, hora de culinária, de receita aqui no Câmara Total. E você imagina uma receita que vai banana, doce de leite, chocolate e tudo isso em forma de um bombom. Bombom de banoffee é a receita de hoje, então chega mais Michel Amorim no Cozinha Fácil. Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil no ar. E olha, hoje tem receita gostosa, tem sobremesa e quem vai ensinar pra gente é a Paty, que já está aqui do meu lado. Paty, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Paty, que receita que a gente vai ensinar pro pessoal de casa? Bombom banoffee. A gente está acostumado, né, com a torta. Sim. E aí, um bombom, isso é novidade, é diferente, né? É diferente. A torta banoffee, ela é um sucesso, né? Então, por que não fazer em pequenas porções para que a gente consiga comer, vender também em pequenas porções e conseguir aí uma renda extra, né? Sensacional. Olha, banoffee, bombom de banoffee. E é difícil de fazer? Muito simples, muito simples. É claro que a gente está no Cozinha Fácil, é claro que a gente ia ensinar uma receita prática, gostosa e rápida, que não leva muito tempo, né? Não leva muito tempo. É muito prático, não precisa ir nada ao fogo, né? Então a gente consegue aí ganhar tempo com isso. Só misturar os ingredientes e banhar no chocolate. Paty, é uma receita cara? Aproximadamente ali, quanto que a gente vai gastar para fazer a nossa receita rende ali 20 porções, né? 20 porções, aproximadamente 20 porções. E aí, é uma receita que a gente vai gastar quanto? Aproximadamente uns R$5. R$5? Sim.
é muito barato. Sim. Eu achei que ela ia falar uns 20. Não, é bem muito pouco mesmo. barato. Os ingredientes são simples, né? E esse rendimento, a gente não usa tantos ingredientes assim. Então, é uma receita bem barata, bem prática e dá para ganhar bastante. R$5 e aí dá para vender, a gente vende por unidade, por porção, como é que Pode vender por unidade, né? E pode vender por porção também. Você pode colocar numa embalagem e vender ali 5 bolinhas, né? Porque ela rende mais ou menos 20 gramas. Esse rendimento de 20 unidades, com 20 gramas mais ou menos. E aí, o que você sugere para o pessoal de casa, então, que gostou da ideia, gostou da receita e quer vender, né? Hoje, a gente ainda vive, né, um período de pandemia, então o pessoal às vezes perdeu o emprego e quer ali uma renda extra, né? Então, você indicaria vender o quanto essa receita? Pode vender ela em pequenas porções. Se a gente for colocar, por exemplo, numa embalagem, num saquinho de celofane, né, que vai deixar o custo bem menor, a gente pode vender aí a R$5, 5 bolinhas. R$1 cada bolinha. Olha só. E a gente tem ali R$5 a receita total, né? E vende. E vende, claro que vende. Vende sim. Aqui, gente, nós vamos ensinar a receita, o básico, né? O tradicional, mas dá pra gente turbinar essa receita aí e variar, e criar, não dá? Sim, dá pra variar, sim. De que maneira que dá pra gente variar? Por exemplo, aqui na cobertura do chocolate, dá pra fazer branco? Dá pra fazer branco, dá pra fazer ao leite, dá pra fazer meio amargo, dá pra fazer com o chocolate nobre. Lembrando que quando a gente faz com o chocolate nobre, a gente precisa fazer a temperagem para que crie essa casquinha que tem em volta, né, para endurecer. Onde a gente adicionou a bolachinha, a gente pode colocar uma castanha, por exemplo, né, para deixar ele mais sofisticado, mais apresentável também. Né? Então pode sim variar, pode colocar uma canela na massa, porque a banoffee tem. Né? Então a gente pode colocar ali a gosto, né? Coloca ali o quanto basta, o quanto é o paladar da pessoa, achou que tá bom, coloca ali um pouquinho de canela que vai fazer uma grande diferença aí na receita. Dá até para colorir o chocolate, eu pego lá o chocolate branco, jogo um corante, aí eu faço na cor que eu desejo? Dá para fazer também, aí usando o corante para chocolate. Pode fazer qualquer cor. Olha só, o pessoal que acompanha aqui o Cozinha Fácil já está acostumado. Eles já correram pegar o caderninho, né, para anotar tudo que vai na nossa receita. Sim. Vamos mostrar então? Vamos. Então olha aí. Anote aí, 180 gramas de bolacha maisena triturada, 100 gramas de doce de leite, uma banana amassada de aproximadamente 120 gramas. 150 gramas de chocolate de cobertura fracionada, meio amargo para banhar o nosso bombom. Agora que você já anotou tudo, eu quero dica. Pessoal de casa gosta de dica, né? Então, tem como dar errado essa receita? Não. Não tem como dar errado. Se seguir o passo a passo, a receita corretamente ali, não tem como dar errado. Olha só, o passo a passo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Mas enquanto isso, vamos passar algumas dicas, né? Você estava falando do chocolate. Então aqui a gente está usando a cobertura fracionada, né? Sim. Que ela é mais fácil de trabalhar porque o outro chocolate requer ali uma temperagem, Sim. né? Mas você em off, aqui na hora da gravação, estava falando que se a gente monitorar com o termômetro direitinho, a gente consegue fazer e não precisa então temperar. Consegue, é isso? Consegue. Pode trabalhar com o chocolate nobre, né, monitorando a temperatura com um termômetro em uma potência média no micro-ondas, você atingindo até 34 graus, você consegue trabalhar com o chocolate nobre sem precisar fazer o processo de temperagem. Não pode ultrapassar? Não pode. Não pode. E caso ultrapasse, aí... Precisa fazer temperagem. Aí vai ter que derreter até a temperatura que se pede na embalagem do chocolate que está usando, porque cada chocolate tem uma temperatura correta para trabalho, né? Certo. E aí tem que obedecer, vai ter que aquecer esse chocolate até a temperatura da embalagem e depois fazer todo o processo de temperagem. Então é muito importante que fique monitorando a temperatura, tem que ter um termômetro. Bom, se você não quiser arriscar, não tem problema, pode usar então a cobertura fracionada. Cobertura fracionada, que é só derreter de 30 em 30 segundos para não correr o risco de queimar o chocolate, derreteu completamente,
só fazer o banho e já tá pronto. Daria pra gente fazer com outra fruta? Tudo bem que aqui é a banoffee que a gente vai ensinar, mas aí para dar mais criatividade pro pessoal de casa, né? Eu gostei da ideia, eu vou fazer para vender, mas eu quero ter também uma variação. Dá para usar também com uma outra fruta? Pode ou fazer algum outro sabor que você recomenda? Pode fazer com uma geleia, né? Agregar sabor aí com uma geleia. Então fazer uma geleia de frutas vermelhas vai ficar muito legal com a bolacha triturada. Combina também quem gosta de coco? Né? Tem o nosso cinegrafista aqui que ele gosta de coco. Dá para colocar também, acho que na cobertura, né? Dá para colocar. Você pode fazer um beijinho Olha de coco. Só. E aí agregar aí no sabor. Uma geleia de damasco, por exemplo. Qualquer outro brigadeiro que você queira colocar, porque ali você viu que a consistência da banana, ela tá pastosa. Então, se você colocar um recheio pastoso, vai dar muito certo. E aí, mais uma coisa que eu quero comentar antes de mostrar para vocês aí o modo de preparo, é a questão na hora de enrolar. Então, vai para a geladeira também, né? Vai para a geladeira. Depois que a gente preparou a massa, ela precisa descansar um pouquinho na geladeira para pegar uma consistência para que a gente consiga fazer as bolinhas. Tá? Senão a gente não consegue. E aí, então, 30 minutos... Aproximadamente 30 minutos no congelador, ou se for colocar na geladeira, mesmo na parte de baixo da geladeira, pode deixar um tempo maior, aproximadamente umas 3 horas. Perfeito. Bom, a gente já conseguiu aqui convencer o pessoal de casa que é fácil, é rápido, é prático. E aí, no próximo momento, eu vou falar para vocês se é gostoso. Então, gente, confira aí o modo de preparo. A primeira coisa que você vai fazer é amassar a banana com um garfo. Feito isso, pode adicionar ela na bolacha triturada e o doce de leite também. Misture tudo até ficar uma massinha. Para facilitar, pode usar as mãos. Quando chegar no ponto, leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos no congelador ou 3 horas na geladeira, para endurecer um pouco. Agora chegou o momento de fazer as bolinhas. Você pode pesar se quiser e manter um padrão. A nossa sugestão é de 20 gramas cada bolinha. O chocolate você vai derreter no micro-ondas, vai colocando de 30 em 30 segundos e mexendo para não queimar. Agora chegou o momento de finalizar a nossa receita. Você vai banhar as bolinhas no chocolate. Vá colocando elas em um tapete de silicone ou no papel manteiga. Você pode jogar também um pouco de bolacha triturada em cima delas. E no final, você pode tirar o excesso de chocolate. E está pronta a nossa receita, só servir. Estamos de volta aqui para encerrar o programa e, claro, não dá para encerrar sem antes experimentar aqui a receita. Só lembrando, gente, que eu tirei a máscara, né? Porque não dá para degustar, experimentar de máscara, né, Paty? Não dá. Então eu vou fazer esse trabalho difícil, né? Esse trabalho árduo e experimentar aqui. Enquanto eu experimento, né? Só reforçando que a gente seguiu todos os protocolos de segurança, distanciamento aqui, uso de máscara. E, Paty, o pessoal que gostou da receita, quer fazer em casa, né? Ou não, de repente quer experimentar o que a Paty faz, né? Ou aprender mais. Tem aí rede social, como é que eles te encontram? Tem sim. Eu tenho um Instagram, que é @haritá_docesfinos. Lá eu mostro todo o meu trabalho, tudo que eu tenho aí para oferecer para vocês. Ficou bom? Posso falar a verdade? Ai, pode. Vou falar aqui. Muito bom. Macio, né?
E realmente, o sabor da banana é bem acentuado, né? Sim. Aí você sente também o amanteigado aqui da bolacha. E é muito bom, né? Simples de fazer, poucos ingredientes. Sim, o pessoal simples. tem que fazer, né? Tem que fazer. Paty, quero agradecer a participação aqui no Cozinha Fácil. E só lembrando, gente, que ela volta aqui para ensinar outra receita. A gente vai dar spoiler? Não, né? Não. Não, né? Não, deixa eles curiosos, né? Deixa. Então, acompanha aqui o Cozinha Fácil todos os dias aqui na TV Câmara Campinas. Combinado? Tchau, tchau. A cara deste bombom de banoffee está sensacional. Só fiquei um pouco preocupado porque a nossa confeiteira e o nosso Michel Amorim, eles falaram que não tem como dar errado. Eu vou fazer em casa essa receita e depois eu trago aqui para vocês o resultado final. Olha só, o Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 14h, tem reunião extraordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Então, continue nos assistindo. O Câmara Total fica por aqui. Nos vemos amanhã às 11h. Até lá. Tchau, tchau.